O desaparecimento de duas crianças de 2 e 3 anos, vistas pela última vez há mais de uma década, permanece um mistério. Há muito tempo, existem dúvidas se a mãe, que estava com eles quando sumiram, enfrentaria acusações criminais. Um grande júri de Maryland emitiu novamente uma acusação formal contra ela, após anos em uma instituição psiquiátrica. Vou buscar uma análise sobre esse caso estranho com o renomado psiquiatra forense, Dr. Daniel Boberg. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Em setembro, completarão 11 anos desde que Sarah Hoggle, de 3 anos, e seu irmão Jacob, de 2, foram vistos pela última vez com a mãe no condado de Montgomery, Maryland. Eles nunca foram encontrados, vivos ou mortos. E as autoridades e os promotores acreditam há muito tempo que Catherine Hoggle matou seus filhos. Ela mesma também ficou desaparecida por vários dias. Segundo a Associated Press, Hoggle foi achada perambulando em uma cidade vizinha e não quis revelar à polícia o paradeiro das crianças. E, a princípio, Hoggle foi acusada de negligência e sequestro, que são contravenções. Porém, em 2017, ela foi indiciada por acusações de assassinato. Mas a acusação foi interrompida quando um juiz considerou Hoggle incompetente para julgamento, determinando que ela precisava de tratamento. Os advogados de Hoggle afirmam que ela foi avaliada por 19 médicos, que concluíram que ela não está apta para julgamento. O advogado dela, David Felson, diz que ela sofre de esquizofrenia paranoide e delírios, e que está tomando medicação desde que foi internada. Marilyn Law afirmou que Hoggle precisaria ser considerada competente novamente dentro de 5 anos após ser declarada incompetente, senão as acusações criminais seriam retiradas. Isso aconteceu em 2022. Mas tem um detalhe sobre isso. O juiz também determinou que Hoggle continuasse internada involuntariamente por ainda ser considerada um perigo para si mesma ou para outros. E então, em 23 de julho de 2025, Hoggle recebeu alta do centro hospitalar Clifton T. Perkins, onde ela estava internada. Os detalhes da liberação não foram esclarecidos, mas seu advogado afirma que ela permanecia sob internação civil em outro local. Em poucos dias, o Ministério Público do Condado de Montgomery reabriu as acusações de assassinato contra ela e foi presa em 1º de agosto. Sarah e Jacó nunca foram encontrados. Alguns familiares acreditam que estão mortos, mas o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas ainda os lista como desaparecidos e divulgou fotos de progressão de idade, mostrando como poderiam estar hoje. Há muitos detalhes para mencionar, incluindo outra reviravolta que ainda não comentei. Há muito o que dizer sobre os eventos de setembro de 2014 e anos seguintes, principalmente em relação à competência e saúde mental. Bem-vindo ao psiquiatra forense Dr. Daniel Bober, que analisará tudo isso comigo. Dr. Bober, obrigado por seu tempo. É bom vê-lo. Nós já fizemos várias matérias muito parecidas com essa, em que a competência do réu é quase imediatamente colocada em dúvida e o juiz ordena que ele seja avaliado. Estamos observando crescentes preocupações não apenas sobre a capacidade do indivíduo de contribuir para a própria defesa, que é o cerne da questão de competência, mas também sobre sua saúde mental de modo geral. Ou isso é algo que você já viu ao longo da sua carreira? Certamente é algo que já presenciei durante minha carreira. Lembre-se, competência é uma habilidade presente, enquanto responsabilidade criminal é algo que aconteceu no passado. E a competência pode mudar, sabe? Em uma semana alguém pode ser competente, na semana seguinte pode não ser. Mas o ponto principal é que as pessoas podem ser restauradas à competência com o tempo, mas há pessoas que, por causa de sua doença mental, não podem ser restauradas. Ter uma doença mental não é sinônimo de incompetência. Maryland tem uma lei que exige a retirada de acusações criminais após 5 anos, o que deixa muitas pessoas descontentes. Você concorda com isso? Você concorda com essa lei? Na minha opinião, o tempo deveria ser maior para que as pessoas possam recuperar adequadamente suas competências. Quando vejo esse caso, muitas vezes me lembro do caso da Andrea Yates, que foi condenada por afogar os filhos. As pessoas ficam muito desconfortáveis com a defesa de insanidade desde a tentativa de assassinato do presidente Reagan. Com mudanças nas leis, as pessoas desejam responsabilizar alguém e sentem que atribuir a doença mental é dar um passe livre. Você não esteve envolvido no caso de Catherine Hoggle.
mas tem muita experiência em fazer a ponte entre o direito e a psiquiatria. O que envolve uma avaliação de competência, quanto tempo dura, quais são as perguntas que são feitas. Como você sabe se alguém realmente é competente para ser julgado? Então pode ser uma entrevista clínica, pode ser baseada em vários instrumentos que são utilizados, mas no fim das contas, o mais importante é determinar se a pessoa consegue trabalhar com seu advogado e entender e compreender as acusações contra ela. Esse é o ponto principal. Então, para esclarecer, você diferenciou que alguém pode ter uma doença mental, mas ainda ser considerado competente. Se alguém não é competente, isso automaticamente é diferente de insanidade. Mas se a pessoa não é competente, isso quer dizer, olha, tem que haver uma questão de saúde mental envolvida que vai influenciar algum tipo de defesa. Quero dizer, quantas vezes você já viu casos em que alguém não é competente e eles seguem adiante com insanidade? Em outras palavras, são duas coisas incompatíveis. Mas ao mesmo tempo, se ela não é competente por um período tão significativo, isso não te diz alguma coisa? Isso me diz que é improvável que ela volte a ser considerada competente. Vale ressaltar que diferentes estados lidam com essa questão de formas distintas e ela segue sob internação civil. O fato dela ainda estar sob internação civil indica que ela ainda é considerada um perigo para a comunidade. Desconheço o que mudou. Eu não sei por que ela foi indiciada, novamente, se não fosse pelo fato de acharem que ela estava apta. Eu não entendo isso. A restauração da competência é feita por meio de medicação ou de algum tipo de aconselhamento. Como você restaura a competência de alguém? O tratamento envolve medicação, educação e psicoterapia, entre outras abordagens. Então, quero falar sobre o que aconteceu em 2014 que levou a todas essas manobras legais nos anos seguintes. De acordo com fontes da polícia que falaram à NBC Washington, no início de setembro de 2014, Troy Turner, pai das crianças, relatou o desaparecimento delas. Turner, que trabalhava à noite, não percebeu imediatamente que as crianças não estavam onde Hoggle havia indicado. Em uma reviravolta surpreendente, Turner e Hoggle têm 3 filhos juntos, mas Hoggle é acusada de prejudicar apenas 2 deles. A criança mais velha tinha 5 anos quando as mais novas desapareceram. A NBC Washington relata que Jacob, de 2 anos, foi visto pela última vez no domingo, 7 de setembro, na casa da mãe de Hoggle. De acordo com relatos, Hoggle pegou o carro do pai emprestado, dizendo que levaria Jacob para comer pizza. E quando ela voltou horas depois sem ele, disse aos pais que o tinha deixado na casa de um amiguinho. Mas os investigadores descobriram depois que ele nunca esteve lá. Na manhã de 8 de setembro, Hoggle supostamente levou Sarah, de 3 anos, para a creche, segundo o que ela disse a Turner. Quando ela voltou para casa, disse que tinha levado tanto Sarah quanto Jacob para essa creche desconhecida. Quando Turner depois perguntou a ela sobre encontrá-los, ela teria se negado a revelar o paradeiro deles. Turner disse à NBC Washington no ano passado, no 10º aniversário do desaparecimento das crianças. Ela conseguiu sequestrá-los enquanto eu estava no trabalho. Quando fui trabalhar naquele dia, ela nunca deveria ficar sozinha com as crianças. Havia um plano familiar em vigor. Um familiar deu as chaves para ela levar meu filho. Quando retornou sem ele, ninguém me avisou. E por causa disso, ela conseguiu pegar a Sarah depois. E ouve só. Após alegadamente levar 2 de seus filhos para um local desconhecido, Hoggle também sumiu. Sim, a NBC Washington relata que Turner tentou levá-la à polícia para denunciar o desaparecimento das crianças e ela fugiu. Ele e Hoggle estavam supostamente dirigindo à procura da nova creche, para onde Hoggle teria levado as crianças, quando Turner disse que precisavam ir à polícia. Mas Hoggle disse que queria parar em um Chick-fil-A antes para pegar uma bebida. A polícia divulgou um vídeo de Hoggle dentro do Chick-fil-A em Germantown, enquanto Turner esperava no carro do lado de fora. Ela sai de fininho por uma porta dos fundos e vai até Oxal, a estação de transporte de Germantown. Turner contatou a polícia e relatou o desaparecimento de Catherine, Sarah e Jacob. Hoggle foi encontrada dias depois, em uma cidade próxima, com aparência alterada, segundo os promotores, porém, ainda sem as crianças. Ela, aparentemente, disse à polícia que as crianças estavam, abre aspas, vivas e bem, mas se recusou a dizer qualquer coisa sobre onde poderiam estar. Dr. Bobber, um comportamento muito incomum.
Mas também me faz pensar que isso parece ter um elemento de consciência do que você está fazendo. E se estamos falando sobre saúde mental e sobre alguém estar iludido, parece que ela está tentando escapar, certo? Quero dizer, essa é uma alegação. Como alguém pode ter delírios e talvez não saber o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, supostamente tentar escapar? Tem algo que não está batendo, não é? É interessante você dizer isso, pois no caso da Andrea Yates, ela agiu com um objetivo específico, mas estava sob influência de um delírio. Ela matou os filhos porque acreditava que, caso contrário, eles iriam para o inferno. É possível observar um assassino exibindo um comportamento direcionado a um objetivo influenciado por um delírio. E eu acho que isso vai ser uma batalha realmente difícil para a promotoria. Sem cena de crime definitiva, sem autópsia, sem corpos, sem sinais de ferimentos. Na verdade, nem sabemos se as crianças estão mortas, podem ter sido sequestradas. E eu acho que vai haver um elemento de dúvida razoável que a defesa vai conseguir introduzir. Você acha que as declarações dela nos dão uma prévia, uma janela para algo que possa ter acontecido aqui? Bem, já ficou claro que ela é uma testemunha muito pouco confiável. Ela mentiu, seja de forma intencional ou como resultado da doença mental dela. Ela parece ser uma historiadora muito ruim. Alguém sabe, nesse estado, se estiver em meio a uma psicose ou a um delírio, o que essa pessoa está experimentando? Novamente, eu não sei exatamente o que estava acontecendo durante esse período em que ela acabou em outra cidade, mas o que alguém passa em uma experiência desse tipo. Elas estão vendo a própria versão da realidade. Elas estão vendo o mundo através de uma lente distorcida, por meio de uma percepção que pode ser influenciada por paranoia, delírio ou alucinações auditivas. As versões da realidade delas, sua e minha, são muito diferentes. Aliás, falando do Turner, como é para ele? Como é para um pai quando, além de não saber o que aconteceu com seus filhos, ou em outros casos, você sabe o que aconteceu com seus filhos e a culpa recai sobre seu parceiro, sua esposa ou seu marido? Qual é o impacto disso para eles? Acho que ele não consegue dormir nem por um momento. Acredito que ele esteja lidando com a culpa por ter deixado ela com as crianças e se questionando se isso deveria ter acontecido. O não saber sobre o destino dos filhos, se estão vivos ou mortos, provavelmente é uma tortura para ele. Logicamente, ele provavelmente sente que estão mortos, mas como pai, ainda quer manter a esperança. Então, ele está passando por um sofrimento inimaginável. Houve muita discussão ao longo dos anos entre funcionários do tribunal, advogados e membros da família sobre a gravidade da condição de saúde mental de Hoggle. Foram feitas declarações de que talvez ela esteja exagerando sua doença para evitar as consequências por ter machucado seus filhos. Mas Felson, advogado de Hegel, disse à NBC Washington em 2022, 2 médicos com 2,5 anos de diferença concluíram que a senhorita Hoggle era incompetente e irrecuperável. Dr. Bober, é possível fingir ou exagerar uma doença mental como esquizofrenia? É possível. Existem testes psicológicos que podem ajudar a discernir isso, mas é possível. Mas parece que vários especialistas a avaliaram e concluíram que ela tem uma doença mental grave. E vários deles disseram que ela não pode ser restaurada à competência. Então acho que isso é improvável. Felson disse à NBC Washington que desconhece o paradeiro ou as condições das crianças e não acredita que Hoggle seja capaz de revelar o que aconteceu. E se ela algum dia falasse, não poderia ser confiável porque, como temos falado, ela não é credível. Dr. Boiber, qual a sua opinião sobre isso? Como mencionei, se é resultado de sua doença mental ou se ela está mentindo intencionalmente, ainda precisa ser determinado. É muito difícil saber. É muito difícil entrar na cabeça dela e entender o que está acontecendo. Como ela é uma fonte de historiadora pouco confiável, não sabemos o que é verdade, pois não temos evidências físicas. Então há crianças desaparecidas que, como mencionei, tecnicamente nem sabemos se estão mortas. E isso vai ser muito difícil, eu acho, para a promotoria. Uma audiência de fiança marcada para ontem foi adiada para hoje, 5 de agosto. Durante a audiência, Felson solicitou uma ordem de silêncio, mas o juiz negou, alegando que o caso já estava na mídia. Ele também informou ao tribunal que não foi devidamente notificado sobre a acusação formal ou a prisão de Hoggle. Fora do tribunal, Felson disse aos repórteres que não foi avisado previamente
sobre a prisão de Hagel e afirmou que ela está sob a mira de uma arma pelas autoridades na nova internação. Ele não crê que existam novas provas contra ela. Porém, Dr. Bober, isso suscita várias questões interessantes. Primeiramente, número 1. Se ela realmente fez algo com os filhos, se ela machucou os filhos, no pior cenário possível, como alguém faz isso? Bem, veja, se elas estão sob a influência de psicose, esquizofrenia ou de um delírio, elas não estão em contato com nenhum código de moralidade. Elas estão fazendo algo que talvez até acreditem, em sua mente, ser justificado para proteger os filhos. Como eu disse, usando o exemplo de Andrea Yates, ela matou os filhos porque acreditava que eles iriam para o inferno e que a única maneira de evitar isso era tirar a vida deles. Então, quando alguém tem uma doença mental grave e enxerga o mundo por uma lente tão distorcida, tudo pode acontecer. Desconhecemos as ações deles. O que os motiva não terá lógica para nós, mas para eles faz total sentido. E por que você acha que ela foi liberada desse centro de tratamento? Alguma ideia? É muito estranho porque, se ela ainda está sob compromisso civil, será que ela foi transferida para um nível de cuidado menor? Será que ela foi transferida para outra instituição? Isso é o que mais me intriga. Se ela foi liberada e eles estão tentando conversar com ela, dizendo: olha, você está enfrentando acusações muito sérias agora. Talvez ela esteja em um estado mental melhor para conseguir fornecer informações do que estava anos atrás. Será que isso é uma ponta de esperança, talvez? Bem, só o fato de ela ter sido indiciada novamente, eu tenho que acreditar que o escritório do promotor recebeu alguma informação de que ela recuperou a competência. Mas, novamente, se ela recuperou a competência, ainda estaria necessariamente internada civilmente? Talvez tenham pensado que, apesar de ter recuperado a competência, ela ainda representava um perigo para a comunidade e queriam mantê-la sob vigilância próxima. Há muitos fatos desconhecidos. Dr. Bober, caso complicado. Obrigado por explicar. É um prazer. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima.